Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nos consagramos a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos entregamos a Ti nesta noite, Senhor. Senhor, para que o Senhor possa falar para nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, essa obra de edificação, Senhor, ela foi planejada por Ti. Por isso, nessa noite, Senhor, ó Senhor Jesus, desvenda tudo para nós. Senhor, abençoe a irmã Conceição, Senhor. Que o Senhor possa falar pela Tua serva, Senhor. Senhor Jesus, nós a consagramos, Senhor, nós a levamos diante do Teu trono, Senhor, para que o Senhor possa abrir o entendimento dela, para que o Senhor possa fluir, Senhor, que ela se torne um canal, Senhor Jesus. Ó, Senhor, para que flua, Senhor. Ó, Senhor Jesus, livremente. Senhor Jesus, nós a abençoamos, Senhor, com toda a sorte de bênção. Ó, Senhor Jesus, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmã Consuelo. Muito obrigada pela oração. Amém, amada, amém. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente todo esse grupo que está diariamente na presença dele, em busca de sabedoria, em busca de conhecer a palavra do Senhor, e em busca de praticar, principalmente, né? Hoje, o tema que o Senhor colocou no meu coração foi a edificação. Porque a edificação, ela é um tema que está sendo falado nessas últimas reuniões. Eu entrei no YouTube e peguei uns vídeos do irmão Pedro sobre a edificação, né? E daí eu fui preparando, e o Senhor me deu o sentimento de falar sobre esse tema. Eu primeiro fiz uma pergunta: como podemos ajudar a edificação da igreja? Em Atos 10:34, Pedro diz que agora sim percebo que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade, ou seja, acepção de pessoa. Deus não trata. Já nós falhamos nesse quesito, porque as coisas boas do homem natural, elas não edificam a igreja. Para haver edificação, nós temos que tomar o caminho da cruz, pensar nas coisas lá do alto. O irmão Pedro Dong falou que até o casamento é para edificar a igreja. Eu não vou entrar no mérito do casamento, porque seria aquele problema de julgo desigual, e é por isso que ele cita que o casamento ajuda na edificação da igreja quando não tem o julgo desigual e quando o julgo desigual passa a ser igual. Eu creio que todas vocês estão sabendo do que eu estou falando. Porque o homem precisa do alimento completo, corpo e alma. Em Gênesis 2, 21, 22, mostra que Eva, ela passou por um processo de edificação a partir da costela de Adão e se tornou mulher. Essa é uma figura da formação da igreja, porque a igreja foi gerada por meio da morte e ressurreição de Cristo. A igreja precisa passar por um processo de edificação para que Cristo encontre descanso nela. No livro de Isaías, fala o seguinte: eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me havei de edificar? Tal casa será o local de descanso? É Isaías 6:61. É muita cegueira nossa achar que o Senhor precisa de uma casa física para lhe dar descanso. O Senhor, ele quer edificar a sua igreja. Somente com a igreja ele terá, de fato, descanso.
Os que vão edificar uma casa para descanso ao Senhor são os humildes, os arrependidos de espírito, os que dedicam amor reverente à sua palavra e permitem que Deus realize sua vontade. Irmãs, Deus é infinito, é ilimitado. Homem nenhum seria capaz de fazer uma casa física para a sua habitação, por maior que a construísse. A igreja em Filadélfia tem pouca força, entretanto, ela guarda a palavra do Senhor. Apocalipse 3:8. E não é só isso. Eles não negam o nome do Senhor. Isto é, eles têm capacidade própria. Vivem invocando o nome do Senhor. Por isso, aprove ao Pai dar seu reino a esse pequenino rebanho, que não é numeroso, nem poderoso. Está em Lucas 12:32. Esse é o lugar da habitação que Deus procura para ter descanso. Quando olhamos para o tempo, percebemos que o momento da aurora está próximo. O tempo do Apocalipse chegou. Por isso, os 7 espíritos estão agindo... Estou sempre à sua disposição. Os 7 espíritos estão agindo de forma intensa, realizando grandes feitos em nosso meio. O foco, irmãos, não é apenas resgatar as pessoas do mundo, mas edificá-las juntamente conosco, a fim de que a igreja se torne um lugar de habitação, de descanso para Deus. Enquanto a edificação da igreja ocorre, o relacionamento entre seus membros é muito importante, muito importante. Em Efésios 2:21-22 diz: diante disso, precisamos estar apercebidos da necessidade de aprender a nos relacionar com as pessoas, visando a edificação. Porque a igreja edificada não pode ser dividida, porque se houver divisão, ela não subsistirá. E qual é o nosso foco, irmãs? O nosso foco é não permitir que o inimigo de Deus e nosso nos vença, em nenhuma hipótese, porque está escrito que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. A igreja precisa ser edificada para vencermos o inimigo. E nós fazemos parte da etapa final da edificação. Vamos trazer o reino vindouro e reinar com Cristo durante 1000 anos. No final, Satanás ainda se manifestará com sua rebeldia, mas nós, juntamente com Cristo, lidaremos com ele. Por fim, Cristo estabelecerá paz na terra. Ele entregará o reino a Deus, o Pai. E Deus, então, será tudo em todos, sobre todo o universo. E isso diz respeito ao final, à edificação da igreja. E nós, irmãs, estamos nesse contexto. Vale a pena lutar por isso, viver por isso. Essa é a nossa missão. Jesus é o Senhor. Amém. Eu espero não passar do tempo, Jússi. Amém, amém, irmã Conceição. Gel. Amém, Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus, realmente esse tema de edificação está em evidência como palavra profética. O Senhor tem nos chamado a guerrear junto com Ele desde agora, já na consciência, né, que faz parte do nosso espírito, que somos os trabalhadores da última hora, né?
e não temos mais tempo de ficar em nós mesmos, no homem natural, como a irmã Conceição falou, que o homem natural não edifica, né? Mas nós devemos andar pelo Espírito, ou seja, né, invocando o nome do Senhor, né, declarando a palavra, porque aqueles que são os vencedores são os que amam a palavra e não a negam, né? Então, assim, realmente, o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Ele abriu a oportunidade para todos cooperarem com ele, né, nesses tempos finais, né? O Apocalipse, como ela falou, a aurora, né? Se a gente estiver próximo do Senhor, a gente está vendo que já está aí, né? Já somos, o tempo urge, né? Agora vai ser, o Senhor vai ser a última obra que o Senhor vai estar fazendo, que é a edificação da igreja. E o Senhor quer contar conosco, e isso é maravilhoso, saber que Ele nos convocou a edificar, né? Para quê? Para que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? E nós somos a igreja. Então, esse encargo que o Senhor está nos dando é para nós mesmos, né? Ele já venceu a morte, né? Ele já está sentado à direita do Pai, só que ele tem, né, nas nossas vidas, né, o labor de amor, o exercício do Espírito, né? Então, o Senhor colocou o Espírito disponível para nós estarmos ali, né? Não ficarmos sozinhos, mas contar com Ele para todas as coisas. E o irmão Pedro tem falado também que esse Espírito hoje está 7 vezes intensificado, ou seja, na potência de 7. Ó Senhor Jesus, se ele já era eficiente, né? Quando ele estava, agora imagine na potência de 7, porque nós estamos vivendo dessas trevas. Ó Senhor Jesus. E realmente, irmã Conceição, esse tema é um tema que o Senhor, né, tem nos aberto os olhos para que todos tenham oportunidade, né, de fazer parte desse mover. E nós queremos, nós falamos sim, amém para o Senhor, e eis-nos aqui, né, eu falo que nós estamos na Cesareia de Filipos, né, porque o Senhor está nos tirando daquele lugar, né, onde o inimigo quer nos manter ali presas em nós mesmos, na nossa mente, né, nas nossas mazelas, e está nos trazendo para as reuniões, está nos colocando para orar, está orando umas pelas outras na rede de cuidado. Então, hoje a gente vê que aqui tem várias localidades, mas o Senhor está nos tornando um só corpo, está juntando, né, cada parte ali num só corpo, porque realmente ele precisa, né, de edificar. Então, louvado seja o Senhor por esse tema, que o Senhor nos ajude, né, a completar essa boa obra juntamente com o Senhor. Eu quero. Ó Senhor Jesus, amém. Obrigada, irmã Conceição, obrigada, Simone. Amém, eu também quero, viu, Gel? Andressa, você vai compartilhar, meu amor? Não, irmão, vou ficar na paz. Vou ficar só ouvindo aqui. Prontinho. Irmã Obrigada. Jussara. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Sobre a edificação. A irmã falou sobre que as coisas naturais não edificam o homem. E a Eva passou por um processo de edificação. Cristo, ele encontra descanso quando nós somos edificados. O Senhor quer edificar a sua igreja para encontrar um descanso. Deus é infinito e é ilimitado. A irmã falou em Apocalipse 3:8. Os 7 espíritos estão agindo. A igreja está sendo edificada e é um encontro de Deus para encontrar descanso. Por isso que a igreja está sendo edificada. E ela não pode ser dividida, né? De jeito nenhum, senão, né, o inimigo ele irá se introduzir havendo a divisão. O inimigo de Deus não pode ser vencedor. Por isso que precisamos ser edificados para vencermos o inimigo. Vale a pena estarmos em edificação para nos tornar vencedores. Somos os da última hora,
e estamos sendo edificados para descanso do Senhor. O Senhor nos escolheu, que glorificado, né, irmão? Ele nos escolheu para sermos a igreja desejada. Obrigada pela palavra, irmã Conceição. Obrigada, Simone, pela oportunidade. Amém, irmãs. Amém, irmã Jussara, aleluia. Consuelo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém por essa palavra, viu, irmã Conceição? Edificação. Edificação, né? O plano que Deus fez, né, para cada um de nós, né? Senhor Jesus. Nós vemos que o Senhor, ele conta realmente conosco para essa edificação, né? Sua igreja, Senhor Jesus, né? E graças a Deus que cada uma de nós estamos agora sendo úteis demais ao Senhor nessa edificação. Ó Senhor Jesus. Como a irmã falou, né? Cada um de nós, o Senhor fez um alto investimento em cada um de nós. Senhor Jesus. Então, nós precisamos dar os braços agora, né? Das mãos e realmente, né? Cooperar com o Senhor. Senhor Jesus, né? Então, Deus seja louvado, viu? Graças a Deus que estamos engajadas nessa edificação do Senhor. Né? Louvado seja o Senhor por essa palavra, minha irmã. Aleluia. Amém, verdade. Minha sogra. Abre o microfone. Tá fechado. Agora, pode falar. Amém. Siga para Sudeste. A edificação, né? O tema de hoje que a irmã escolheu foi um tema muito assim, né? Que a gente sempre está lendo, né? Sobre a edificação. E ver se nós, para ser edificados, temos que tomar o caminho da cruz. E a gente já sabe que o caminho da cruz é para seguir a Jesus, né? A gente tomar o caminho da cruz e seguir ao Senhor. E somos os trabalhadores da última hora. Graças ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu e sabemos que a gente somos esse trabalhador da última hora. E a gente está na igreja, sempre reunida, porque o nosso desejo é ser edificada. É que nenhum de nós se perca, todos nós naquele dia esteja edificada, caminhando sempre com a direção a Jesus, né? Para nós ser edificadas juntas, e que nenhum fique para trás. Então, a gente tem que seguir, hoje, esse chamado, que todos os dias o Senhor nos convida, de uma maneira ou de outra, indo para as reunião de irmã, que agora tem várias reuniões de irmãs, e a gente tomar a nossa cruz e seguir, mas é seguir mesmo de todo o coração, invocando o Senhor, clamando, chamando, ajudando umas às outras, sempre em comunhão, que a gente possa ser edificada junta. Gostei do tema de hoje, que a gente temos que ser edificada junta, sim, toda a igreja. Todos aqueles que já foram chamados têm que ser obedientes ao chamado do Senhor para nos ser edificados. Amém, irmã Conceição, pela palavra. Deus continue abençoando a senhora, irmã Conceição. Amém. Amém, minha sogra. Irmã Emília. Vou ficar só ouvindo, tá, irmã? Obrigada pela oportunidade. Jesus é o Senhor. Teu som fechou, Jússi. Irmã Roseli. Amém. Deu para ouvir, né? Que eu falei, irmã Roseli? Ah, é porque ela levantou. Ela não está ali, está o sofá. Então, Mara maravilhosa. Amém, irmãs. O Senhor, ele quer edificar a sua igreja. E, para isso,
Ele precisa de cada uma de nós. Irmãs, o que é edificação? Edificação é construção. Você vai construir uma casa, você está fazendo uma edificação. Né? Você vai construir uma estrada, você está fazendo uma edificação. E o Senhor, Ele quer terminar a sua obra que Ele começou. Ele quer terminar a obra que Ele começou em cada uma de nós, né? E Ele começou essa obra lá atrás. O dia que Ele nos... O dia que nós nos convertemos, essa obra começou... o Senhor achou esse caminho em cada uma de nós. E nós somos esses materiais para essa edificação. Uns são ouro, outros são prata, outros são pedras preciosas. Cada uma de nós somos materiais dessa edificação. Hoje eu fiz a irmã lá de Taguatinga me pediu um trabalho, o alimento diário de sábado, e eu acho que calhou muito bem, irmã Conceição, com o que você falou, que eu gostei demais, né? Desse tema que você trouxe. Para nós sermos edificados, é carregar a cruz, né? Vamos ter que carregar a cruz. E aí, eu trazendo aqui para o serviço que eu fiz hoje, é o serviço que nós podemos prestar ao Senhor e prestar à igreja, né? Como eu falei, ouro, prata, pedras preciosas. E aqui, eu acho que combinou bem com o serviço que nós temos, que nós podemos estar edificando. Nós podemos servir na recepção, na literatura, serviço de criança, serviço de adolescente, cozinha, serviço de jovens, serviço de mulheres, serviço de homens, serviço de batismo, serviço de governança, serviço de segurança, serviço de reuniões, serviço de pregação do evangelho, central de acolhimento, rede de cuidados, serviço de hospedagem, serviço de visitação, entre outros serviços. Eu creio que tudo isso é para edificação. Amém. Amém, é isso mesmo, é para edificação. Irmã Roseli. Ó Senhor Jesus, que tema, hein? Que tema. E a Mara lembrou aí do que é feito a edificação. Ouro, prata e pedras preciosas. Quem fez o ouro? Quem fez a prata? Quem fez as pedras preciosas? Não foi o homem. Foi Deus. Ele que fez essas 3 peças com que se é edificada a sua casa. Então, a gente vê que de nós mesmos, como está dizendo no alimento diário, em nós não tem nada que possa edificar a igreja. O único material que pode edificar a igreja é Cristo. E vai depender do tamanho dele no nosso interior. Porque Deus só aceita Cristo. Olha que Caim fez o melhor que ele podia. Foi com muito esmero e pegou o melhor e ofereceu. E Deus não aceitou porque ele não aceita nada que vem de nós. Se nós quisermos edificar a casa do Senhor, nós temos que crescer em vida. Deixar o Cristo crescer em nós. Ser as nossas palavras, ser a nossa humildade, ser a nossa prudência. Tudo tem que ser por Ele e para Ele. E só dele que Deus aceita. É tão interessante isso, irmãs, é tão interessante que eu achava que aquela mulher virtuosa, qualquer uma de nós podíamos chegar ali naquele patamar daquela mulher virtuosa de Provérbios. Aí vem o irmão Pedro e disse que a igreja é aquela mulher. Então, nós não chegamos naquele patamar ali, porque
nós não temos capacidade, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Olha que coisa rica, é Cristo em nós. E se a gente acha todo esse material que a Mara falou, toda essa listinha, se não for feita em Cristo, não serve para edificação. É coisa nossa, como Caim. Mas se a gente fizer, Mara, com aquele sentimento de que Cristo é que está fazendo, aí vai dar aquela edificação gloriosa que Deus espera. Ele só pode esperar de nós o próprio Cristo que ele está trabalhando dentro de nós. E vamos deixar ele trabalhar, né? Vamos deixar ele crescer, vamos dar chance para o Senhor crescer em nós. Eu não sei que tamanho está o Cristo em mim, mas eu não quero que ele seja um anão. Eu quero que ele seja um gigante dentro de mim. Amém, aleluia. Fala, Deus! Amém. Pati. Eita glória! Patrícia. Tá me Não, agora sim, agora, pode falar. Agora deu para ouvir. Eu tirei o fone, misericórdia, Senhor Jesus. Amém, irmãs, Jesus é o Senhor. Realmente, irmãs, nós somos pedras para a edificação da igreja. Aí eu lembrei do versículo, irmão, leu, né? De Mateus 16, 24, Mateus 16, 18, né? O Senhor falou com Pedro. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor quer edificar a cada um de nós, irmãos, mas como Ele quer edificar? Eliminando todo o nosso erro, toda a nossa alma, tudo que vem de nós que não agrada do Senhor, nada do velho Adão agrada ao Senhor para a edificação da igreja. E somos pedras, né, para edificar umas às outras. Nós estamos aqui na reunião, estamos edificando umas às outras. Essa palavra que a irmã Conceição, maravilhosa, aquela dessa, que está sendo até a leitura, né, no meio diário da semana, mas foi muito rica. Estamos aqui edificando umas às outras, no nosso compartilhar, no nosso falar umas com as outras. E a palavra vai alimentando cada um de nós, né? Cada compartilhar que as irmãs falam, vai alimentando umas às outras. E tem Efésios, né? Esse versículo assim é muito maravilhoso, Efésios 2, 21, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a edificação de Deus no Espírito. Então, somos esses materiais, né? O irmão Pedro, né, falou em mensagens anteriores, esses materiais, o cimento, a areia, né? Tudo que junta, quando junta o cimento, a areia, a água, se forma aquela massa, né? Se tornamos um, né? Para edificar, para levantar um edifício, levantar um prédio, não levanta só com bloco, não levanta só com cimento, não levanta só com areia. Precisa de todos esses materiais para ser levantado, né? Então, cada um de nós somos esses materiais, como o irmão falou, né? Também somos ouro, prata e pedras preciosas. O Senhor, a igreja do Senhor é edificada com ouro, prata e pedra preciosa, não é com feno nem palha, né? Que vem um fogo e destrói, o vento leva. Então, o Senhor, a igreja do Senhor é edificada dessa forma. E eu lembrei do versículo, eu não lembro se a irmã, não sei se não falou, né? 1 Pedro 2, 5 fala: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, Pati, é isso mesmo. Karine. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu amo esse falar da edificação da igreja. E domingo passado, a gente ouviu a palavra, né? O irmão, ele falou que... onde é que a gente vai ouvir esse falar, irmãs? Sobre a edificação da igreja, né? Ele precisa ser revelado. Então, é um privilégio para nós
fazer parte disso, né? Não só um privilégio, mas também é um peso, porque a partir do momento que nós entramos na edificação, nossa vida mudou totalmente, porque hoje é uma questão de visão, é uma questão de escolha, como várias irmãs já compartilhou aí, né? É um viver, na verdade, é um testemunho, o qual a gente dá. Eu me lembro, no início, quando eu comecei a me reunir na vida da igreja, o irmão Dong, né? Ele falava muito sobre a edificação. E toda palavra que era ministrada, eu observava isso, que o Espírito ele tinha essa linha. Toda palavra que era ministrada nas reuniões, no final, sempre o irmão falava, é para edificação da igreja, eu não esqueço disso. E isso marcou o meu viver, porque tudo que eu faço, eu me lembro disso. Vai servir para edificação ou não vai? Então, a irmã tocou na questão do casamento, a irmã tocou na questão do nosso relacionamento com as pessoas, não importa. Tudo o que a gente vai fazer, e o Senhor, ele coloca as situações na nossa vida justamente para isso. Porque nós, como esses materiais, a qual o Senhor está edificando a igreja, é um testemunho, né? A igreja, ela precisa brilhar na cidade. É um viver oculto, mas que brilha, reflete nas pessoas. Então, por que eu estou vivendo isso, irmãs? Senhor Jesus, eu estou vivendo isso. E hoje mesmo eu passei por uma situação, porque o Senhor já me mostrou, eu preciso tomar a linha do Senhor, mas as pessoas, quando elas não estão no Espírito, elas não entendem. E acham até que a gente é lerda, sabe? Pelo fato de a gente não agir no nosso natural. A gente não tomar o caminho humano, que aos olhos humanos é o correto, é o certo, não. Mas só que na linha de Deus não é. Não é. A gente tem que depender do Senhor. Então, para depender do Senhor, tem que ser um passo de fé, né? A obra do Senhor é um passo de fé, você agir por fé. Então, o Senhor, ele quer de nós isso, por causa da sua edificação. Porque a gente não tem que viver o agora, a gente tem que saber o que é que vai acontecer depois lá, o que é que o Senhor quer depois lá. A gente não sabe o que está por trás de cada situação que vem para nós, se o Senhor quer alcançar alguém, se o Senhor quer alcançar um familiar nosso, não importa. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que lembrar dessa edificação. É um casamento que o Senhor quer fazer com essa igreja, é um processo, nós estamos nesse processo, irmãs, isso é algo maravilhoso. Fazer parte disso é algo maravilhoso, porque quando o irmão falou isso no domingo, o irmão Léo, ele falou assim, onde é que a gente ouve essa palavra, irmãs? Sobre a edificação da igreja. Eu realmente nunca ouvi em lugar nenhum. Né? Eu já reuni em denominação, eu já fui de igreja católica, eu nunca ouvi sobre isso. Então, isso me ganhou demais, demais. Então, graças a Deus, e que possamos sim, nós escolhemos sim fazer parte dessa edificação, né? Que é um privilégio, que é maravilhoso. Aleluia. Obrigada, irmã Conceição, por essa palavra. Amém. Amém, Karine. Natália. Amém, amém. O que me tocou nessa palavra foi quando a irmã falou que a igreja não é um espaço físico, que a igreja ela é composta por pessoas, e é isso que Deus quer edificar. Assim, nós somos aqueles tijolinhos, sabe? Aquele tijolinho, aquele grãozinho de areia, que quando está na construção precisa de estar um junto com o outro, para dar firmeza à massa, para edificar mesmo, para fazer a parede, sabe? Nós somos esses. Então, assim, de grãozinho em grãozinho, edificado em si, o grãozinho edificado em si, pelo Senhor, ele ajuda com que outros grãozinhos se edifiquem e juntos formem uma construção sólida, firme e inabalável. O que a gente precisa aprender? Deixar Deus fazer a obra dele. Parar de brincar de juiz, parar de se auto-julgar, porque às vezes a gente fala, eu não sou capaz, e acaba não fazendo uma coisa que a gente é plenamente capaz, porque quem capacita é o Senhor. Parar de olhar com limitação para as coisas que Deus fez.
E parar de olhar o outro também, sabe? Parar de olhar o outro. Olhar para a gente, deixar que o Senhor trabalhe na gente. A mudança, irmãos, ela não acontece do outro, acontece primeiro em mim. Eu tenho que ser mudada, eu tenho que me permitir ser transformada pelo Senhor, para que eu, como tijolinho, como grãozinho de areia, possa contribuir efetivamente para a edificação da igreja. Eu achei isso assim muito bom, porque é uma coisa que nos chama, sabe? É ótimo ouvir uma palavra que o Senhor é bom, que Ele é misericordioso. É muito bom saber que a gente tem um Deus desse. Mas é muito bom saber que a gente precisa de crescer, sabe? De permitir que Deus haja na gente. Para isso, a gente tem que morrer. Morrer no nosso eu, na nossa alma, nas nossas pequenezas. E como Deus tem feito coisas para que a gente possa evoluir. O Senhor tem aberto portas. Gente, esse Zoom, olha que maravilha. Eu não ia conhecer a irmã Simone se não tivesse Zoom. Eu não ia conhecer a irmã Joselice se não tivesse Zoom. Foi o Zoom que trouxe a irmã aqui, sabe? Foi o Zoom que trouxe a Fontoura aqui. É o Zoom que traz a irmã Jussara para dentro da minha casa de manhã. É o Zoom que traz a irmã Berta lá de outro país para dentro da minha casa. O Senhor tem me dado instrumentos para eu crescer, para eu aprender, para eu melhorar. São testemunhos, são coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Agora, cabe a mim aceitar isso, olhar isso com gratidão, com respeito, com reverência e seguir. Eu acho que a minha porção é essa. Amém. Amém, amém, minha querida. Isso mesmo. Irmã Laide. Amém, amada. Jesus é o Senhor. Ai, irmã, que palavra, viu? Edificação. Ó Senhor Jesus. Irmãs, nós temos um grande modelo. Ó Senhor Jesus, é o nosso amado, aquele que foi à cruz por nós. Senhor Jesus, Senhor, a morte do Senhor não foi em vão. Tinha um objetivo, era gerar essa igreja. Ó Senhor Jesus. E que essa igreja fosse edificada. Ali o Senhor tinha dois caminhos, ou obedecer ou não obedecer. Mas ele optou pelo melhor caminho, o caminho da obediência, da resiliência, da compaixão, do amor. Ó Senhor Jesus, assim também, irmão. O Senhor hoje quer que sejamos assim. O Senhor quer que levamos o nosso natural à cruz. Ó Senhor Jesus, porque nós já fomos crucificados com Cristo. Ó Senhor Jesus, nós não podemos hoje, diante de tudo que temos ouvido e visto, continuar querendo viver pelo nosso natural. Fazer algo para o Senhor através do nosso natural não traz valor, não traz a edificação. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos fez essas pedras preciosas, mas visando também o quê? A edificação da igreja. Senhor, precisamos estar juntas, porque o Senhor quer nos edificar, mas não individualmente. O Senhor quer nos edificar juntos. Ó Senhor Jesus, caminharmos do jeito que estamos caminhando, sempre juntas, sempre em comunhão. Ó Senhor Jesus, buscando uma cooperar com a outra, uma ajudando a outra. Ó Senhor Jesus, tudo isso faz parte da edificação. E para a gente estar, irmã, nos adaptar, só tem um caminho: tomar a cruz, negar o nosso eu e seguir o nosso Senhor. Obrigada, irmã Conceição. Tu és maravilhosa, irmã, por essa palavra. O Senhor te abençoe e te ilumine cada vez mais. Viu, minha linda? Amém, minhas amadas. Amém, irmã Laide. Amém. Edilene. Aleluia, amém. Deus abençoe. Senhor Jesus, essa palavra é maravilhosa. Que nem o irmão Léo disse, onde é que nós vamos ver essa palavra, ouvir essa palavra? Só na igreja. Porque a igreja, ela é a obra de edificação para nós, os santos. E o Senhor,
ele conta conosco para essa edificação, né? Que nem a irmã estava falando sobre a edificação, que é uma construção. E uma construção precisa de vários objetos para ser construída, assim somos nós. Precisamos de várias ferramentas, né, para essa edificação. Um depende do outro, a pedra depende do bloco, o bloco depende da areia e vai, né? E assim somos nós. Nós dependemos um do outro. E para essa igreja ser edificada, temos que estar sempre juntos nessa unidade, né? Usando esses materiais para essa construção. Senhor Jesus, que nós venha cada dia mais permanecer nessa unidade, porque tem uma palavra que falou que a decisão é nossa, né? No Elemento Diário, essa semana falou que a decisão é nossa. Então, precisamos permanecer nesse falar profético para que essa edificação seja feita em cada um de nós e para que o Senhor, ele ache repouso, né? Cada um de nós, Senhor Jesus. E fala também que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Então, irmãs, precisamos fechar essa porta do Hades, né? Que são as nossas opiniões, o nosso ego, a nossa velha alma, o velho homem, né? Que são essas coisas que atrapalham a nossa edificação. Então, vamos fechar essa porta do Hades para que o inimigo ele caia por terra. E que nós seja cada dia essa pedra angular, né? Essa pedra principal, né? E aqui fala, né, no Alimento Diário, que Paulo afirmou que o ministério de Cristo e a igreja foi revelado pelo Espírito por meio dos apóstolos e profetas. E ela é edificada sobre o firme fundamento que é Cristo, a pedra principal. Então, o maior do material para essa construção é Cristo. Aleluia, irmãs. Glória a Deus por essa palavra. Amém, Edilene, é isso mesmo. Ai, Catioca! É você, Catioca. Amém, amém. Jesus é o Senhor. Aleluia, né? Por essa palavra maravilhosa. Edificação. Edificação me lembra transformação, né? O Senhor nos colocou na igreja para nos transformar, nos edificar, né? Nós somos a miniatura do reino aqui na terra, né? A igreja é a miniatura do reino aqui na terra. E Deus hoje, ele está trabalhando em nós por meio, né, das situações, por meio da dificuldade, né? Só nos resta a gente aceitar, né? E o trabalhar de Deus, né, na nossa vida, né? Nós temos que aceitar, porque quando a gente não aceita, a gente não entende. A gente quer entender, a gente quer questionar Deus, mas quando a gente realmente entende esse trabalhar, que esse trabalhar de Deus na nossa vida é para edificar, transformar, moldar nosso caráter, né? Melhorar o nosso viver familiar, social, com os irmãos. Aí a gente toma a nossa cruz, né? E segue o Senhor. Faz a escolha certa. Temos que sempre fazer a escolha certa, porque o Senhor nos colocou no lugar certo, né? Que é no viver da igreja, né? Ontem eu estava tendo comunhão com o Senhor e disse assim: Senhor, segura nas minhas mãos, fica sempre pertinho de mim, juntinho de mim, não deixa eu escapar de ti, Deus. Então, a gente tem que estar sempre pedindo isso ao Senhor. A gente está na presença do Senhor, desfrutando da presença dEle, e Ele desfrutando de nós. Porque quando a gente está desfrutando da presença de Deus, a gente está em espírito, né? E aí o Senhor, Ele tem descanso. O Senhor, Ele só tem descanso quando a gente está em espírito, né? Como a live que o irmão Pedro Dong, ele compartilhou, isso ganhou muito em mim. Ele falou que quando a gente está desfrutando do Espírito, a gente desfruta da vida e da paz. Mas quando a gente está na nossa alma, né, a morte, né? Então, a igreja, ela só é edificada quando a gente está no Espírito. E possamos estar sempre invocando o nome do Senhor, permanecendo na presença dEle, para que a gente possa ser transformadas. Jesus é nosso Senhor. Amém. Amém, Catioca. Ai, Catioca. Irmã Antônia, a irmã vai compartilhar? Irmã Antônia Elenimar. Antônia Elenimar. A irmã vai compartilhar?
Então, vamos passar para a irmã Rosa, Rosa Malha. Hoje eu vou só ficar ouvindo, minha amada. Amém? Tá bom, minha flor. Irmã Branca. A irmã Branca vai compartilhar? Perdão, irmã, é porque eu esqueço de ligar o microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu estava considerando compartilhar das irmãs, né? Como tem sido rico todos os alimentos diários, né? Mas tem semana que é uma coisa assim, quase que arrebatador, porque nos leva para outra dimensão, né? E eu estava ouvindo a palavra, a mensagem dessa semana, e o irmão Pedro falou que nós, quando vamos comprar, rapidinho, eu só vou explicar, porque eu entrei atrasada, eu cheguei, já tinha começado a mensagem, né? Então eu vou compartilhar dentro do encargo que a irmã falou, mas eu quero falar o que eu ouvi, que o irmão falou sobre que quando nós vamos construir, nós vamos edificar uma obra, nós compramos materiais, né? Materiais como areia, pedra, ferro, e tudo que precisa a gente vai comprando, mas depois, quando a gente começa a construir essa obra, esses materiais vão desaparecendo e vai surgindo uma edificação. E eu ganhei muito isso, irmãos. Que quando o Senhor está edificando, vai desaparecendo os holofotes, as coisas que muitas vezes engrandecem o nosso ego, né? Que o irmão tem falado essa semana muito do ego. O nosso ego precisa da cruz do Senhor. E para nós participarmos dessa edificação, esse ego tem que todo dia ir para a cruz. Todo dia o nosso ego tem que ser crucificado. Para que Cristo apareça, né? E assim a edificação vai aparecendo também. E o Senhor está trabalhando nessa edificação já faz bastante tempo, não é? E nós precisamos dar espaço para o Senhor trabalhar e concluir a sua obra, dando descanso a Ele, como a irmã falou, que quando nós estamos no Espírito, nós damos descanso ao Senhor. E é verdade. Quando a gente exercita o Espírito, nós temos descanso, nós desfrutamos do descanso do Senhor, e o Senhor pode desfrutar também do descanso em nós. E a edificação vai acontecendo. Amém? Amém, minha amada. É isso mesmo. Muito rico. Aleluia. Laís, você vai compartilhar, meu amor? Sim, vou. Prontinho. Boa noite, gente. Tudo bem? Foi uma mensagem, assim, eu não vi toda, porém, foi algo que fala sempre muito comigo em edificação. É algo que fala muito comigo, porque se não edificarmos a nossa casa, será em vão, né? Mas não falamos uma casa de 4 paredes, mas falamos dessa casa. Então, precisamos estar sempre edificados. Nos preocupamos muitas vezes com o nosso exterior e esquecemos no nosso interior. Mas para que a edificação aconteça de verdade,
precisamos cuidar inteiramente de nós, do que estamos fazendo. Eu vou falar algo para vocês. E a minha diretora, ela está aqui, né, gente? Mas eu vou contar algo para vocês que eu ainda não tive a oportunidade de contar para ela, mas eu vou falar para vocês. Eu pedi 2019, 2020, 2021 muito a Deus que eu queria trabalhar. Porém, eu estava muito preocupada, 2019 e 2020, comigo, Laís, pessoa a trabalhar. E assim, eu tinha deixado muito a edificação das coisas do Senhor um pouco de lado, não que eu não fizesse a obra, mas eu tinha deixado algo de lado. E desde 2021, eu comecei a orar ao Senhor, dizendo: Deus, eu só quero um trabalho que me permita continuar fazendo a sua obra. Eu quero continuar fazendo e se cumprindo na minha vida os propósitos que o Senhor preparou para mim, o que o Senhor passou para mim. E assim, gente, eu fui fazendo. E hoje eu tenho o privilégio muito grande, né, desde terça-feira, de trabalhar com essa mulher que eu já admiro, desde mais nova, não vou falar desde criança não, para ela não dizer que eu chamo ela de velha. Mas uma pessoa que tem uns 20 anos na minha vida. Então, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar ao lado dela. E foi algo que não vai me empatar de fazer as coisas do Senhor, de cumprir as coisas do Senhor. E por que eu estou contando isso? Porque quando eu passei a edificar mais as coisas do Senhor na minha vida, as coisas que eu queria começaram a acontecer. Quando eu comecei a me preocupar mais com os planos, com os propósitos do Senhor para mim, para ser realizado na minha vida, as coisas de Deus, Deus foi estabelecendo as coisas que eu queria, depois que a dele já estava estabelecida na minha vida. Então, quando você começar a se preocupar em se estabelecer, em se edificar perante ao Senhor, você não vai ter a preocupação do que você viverá o amanhã, porque o seu amanhã estará seguro nas mãos do Senhor. Não estou falando simplesmente isso aqui só porque Ritinha está aqui na reunião, não. Mas eu já iria falar isso, mesmo se ela não tivesse, iria falar isso quando eu encontrasse vocês. E é verdade, o que seria do Zoom? O que seria, como eu conheceria a Jússi, se não fosse através de um status de Kátia? As meninas eu ia conhecer Kátia, a Karine, por causa de Catinha, né? Kátia, a irmã de Karine. Mas e aí, Simone, as outras pessoas, eu não iria conhecer. Então, Deus, ele achou uma forma de nos unir, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a perigos, mesmo em meio a isolamento, Deus trouxe algo que pudesse nos unir, para que uma possamos ajudar a outra na edificação, e estar sempre em contato com ele, vivendo o verdadeiro amor, vivendo a verdadeira união, porque é isso que ele espera de nós. E que Deus abençoe vocês poderosamente. Preciosa! Amém. Oi, meu amor. Irmã Berta, você vai compartilhar, irmã Berta? Buenas noches, amada. No, Buenas noches. apenas estoy tratando de entrar, pero el internet está muy débil. Solo estoy alimentándome con la palabra que ustedes están profetizando. Gracias, amada. Amém. Aleluia. Deixa eu ver se tem alguma irmã entrou depois. Ionan vai compartilhar, Ionan? E a irmã Antônia também. A irmã Antônia não conseguiu me responder. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Gente, eu amei essa palavra. Edificar. Olha, me lembrou um livro que eu li lá no início da vida da igreja. Eu preciso ler esse livro de novo, porque eu não tenho ele, eu li de alguém. Eu não tenho ele. É A Visão do Edifício de Deus. Gente, me trouxe assim, ó, a lembrança desse livro. Porque o Senhor, eu até anotei aqui, né? Para cumprir o seu propósito, Deus ele tem que fazer 2 tipos de obra. A obra da criação e a obra da edificação. A da criação ele já fez, né? Por isso que nós estamos aqui hoje.
porque o Senhor já fez a sua obra da criação, mas ele agora precisa fazer a sua obra de edificação. Quando nós nascemos, é a criação de Deus. Quando nós nascemos de novo, o Senhor nos preparou agora para poder edificar. E eu lembrei, quando o Laís compartilhou, eu lembrei do Salmo 127, que fala... Ai, perdão, minha garganta é uma coceira. O Salmo 127 fala, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os que vigiam. Então, assim, esse versículo de Salmos 127, acho que é Salmo 127:1, mostra que essa edificação não é nossa. A maioria das irmãs falaram isso. A edificação é de Deus. É Ele quem edifica. Nós não precisamos dar pitaco na edificação de Deus. Só basta permanecer no Espírito, obedecer a palavra profética, e o Senhor consegue edificar a sua casa. Em Isaías 66, fala, né, que o Senhor, ele fala, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, Deus tem tudo de grandioso. O trono dele está no céu, a terra só serve para ele descansar os pés. Agora, que casa eu e você vamos edificar para ele? Não tem como edificar nada para Deus, não tem como fazer nada para Deus. Mas aí o que é que ele fala no versículo seguinte? Mas o homem é este, o que treme na minha presença, o abatido e contrito de espírito. Deus escolheu que uma vez que nós tenhamos a sua vida, ele vai edificar a sua casa por meio de nós. É uma decisão de Deus. Quando somos um e permitimos que o Senhor trabalhe em nós, damos descanso para o Senhor. Então, a edificação de Deus é por meio dos seus filhos. Eu e você temos um papel importante. Domingo, o irmão falou essa frase, que nós temos um papel importante. Ai, perdão. Não, foi no sábado. Nós temos um papel importante nessa edificação. Então, eu preciso me valorizar e vocês, irmãs, precisam se valorizar. Deus conta conosco. Deus conta conosco. A Mara fez a leitura de sábado do Alimento Diário, que é até o meu dia de gravação da Igreja em Camaçari, é o dia de sábado do Alimento Diário, e fala, tem uma lista de serviços. Todas nós temos um serviço, ninguém fica desocupado. Todos nós temos um serviço. Nós temos um talento, nós temos um dom, não vamos enterrar. Vamos exercitar, porque quanto mais exercitamos o nosso dom, mais Deus pode edificar a sua casa, mais Deus pode edificar a sua igreja, mais perto o Senhor fica de voltar, porque ele só pode voltar tendo a sua edificação. Ó Senhor Jesus, que palavra maravilhosa, irmã Conceição. Eu amei essa palavra. Ó Senhor Jesus. Eu agora quero pedir para a irmã Lene fazer a oração para nos abençoar, Lene, agora nesse final de reunião. Você pode orar por nós? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra de edificação, Senhor. Senhor Jesus, nos edifica, Senhor. Senhor Jesus, nos leva, Senhor, está sempre obediente a Ti, Senhor. Obedecer, Senhor, a Tua palavra, para que a Tua palavra, Senhor, possa se cumprir em nós, Senhor. Que a gente não venha se desviar, Senhor, nem para um lado nem para o outro, mas que nós só possa olhar somente para Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó, Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, com essa edificação juntas, Senhor, que nós venhamos permanecer sempre juntos para sermos edificadas, Senhor, porque o Senhor é que faz com que essa edificação aconteça em nós. Ó, Senhor Jesus, vem nos guardar nesta noite, Senhor. Abençoa essas irmãs de todos os lugares, essas irmãs lindas e maravilhosas, de vários estados, vários países, que o Senhor venha ser com cada uma delas, abençoa a família de cada uma delas, guarda os filhos, Senhor, guarda os esposos, Senhor Jesus, guarda a nossa saúde,
que a gente venha permanecer no Espírito, para que o Senhor possa achar esse lugar de descanso. Senhor Jesus, e as portas do ódio não prevalecem contra nós, porque nós estamos guardados diante da Tua presença, Senhor. Senhor Jesus, fecha as portas do Hades, Senhor. Vem nos tirar tudo que é ego, tudo que é opinião, Senhor. Porque Pedro deu aquela opinião ao Senhor para que ele não fosse para a cruz. Ai de nós, se o Senhor não fosse para a cruz, que nós não teríamos essa salvação. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor é. Ó, Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, Tu é o Deus que pode todas as coisas. Tu é o Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Muito obrigado, Senhor, por essas palavras de libertação e de cura. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Aleluia. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.